Bom, nós vimos na aula passada sobre essa grande troca que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não era só uma troca de lugar, mas uma troca de representatividade. Ou seja, nós estávamos ligados com a morte de Adão, a morte espiritual de Adão, e hoje nós estamos ligados com a vida sobrenatural que Jesus Cristo tem para mim e para você. Eu quero começar com Romanos capítulo 6, no verso 6, que diz assim: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Eu quero que você entenda que a sua velha natureza, quem você era espiritualmente, foi crucificado com Jesus. E nessa crucificação, um julgamento foi feito contra a sua velha natureza, contra o seu velho eu. Na cruz, Jesus não apenas tratou dos nossos pecados. O que ele fez? Gente, ele fechou a fábrica do pecado. Ele fechou toda a necessidade que havia dentro de mim e de você de pecar e que desagradava a Deus. Aquele que nasce de novo, agora nasce para Deus. Há um desejo dentro daquele que nasceu de novo, da nova criatura, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. É claro que nós temos uma luta contra a carne. O que é carne? É toda vontade, todo desejo na nossa alma que não está em linha com a palavra de Deus, com os desejos de Deus. É por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer que você tem que renovar, e eu também tenho que renovar a minha mentalidade. Porque a mentalidade tem a ver com a nossa alma. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade para quê? Para que a gente desfrute daquilo que nós já temos no nosso espírito. Aquele desejo de agradar a Deus. Tanto que no finalzinho do verso 2, o apóstolo Paulo fala para que vocês possam desfrutar de toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele crucificou a minha velha natureza. Aquela natureza que estava ligada a Adão. E quando ele fez isso, gente, ele quebrou, nós falamos isso no vídeo passado, ele quebrou, ele cortou os laços que nos atrelavam ao pecado. E não sejamos mais escravos do pecado. Quando a velha natureza fica crucificada em Cristo, eu entrego o meu coração para Jesus. Eu nasço de novo. A Bíblia fala que eu e você não somos mais escravos do pecado. Essa é uma realidade importantíssima que eu e você precisamos aprender e ter a consciência. Na velha natureza, nós éramos escravos do pecado, filhos da ira, desobedientes por natureza. Mas quando nós nascemos de novo, presta atenção, você não é mais escravo do pecado. Essa é uma realidade importantíssima. Aquele pecado que tenazmente te assedia, como diz Hebreus capítulo 12, não tem mais poder sobre você. Você pode dizer não para o pecado, porque o Espírito Santo de santidade, habita dentro de você, como nova criatura. Então, o que eu preciso entender nisso? 3 coisas que constituem, então, o meu velho eu. Para que você entenda do que você foi liberto. 3 coisas que constituem o seu velho eu. Número 1, aquilo que eu recebi de Adão. O que eu recebi de Adão constitui o meu velho eu, a minha velha natureza. Tudo que foi herdado de Adão ao longo da minha linhagem geracional. Todos os pecados acumulados, maldições e defeitos de personalidades herdados de gerações passadas. É por isso, gente, que nós não acreditamos em maldição hereditária para aquele que está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não é mais maldito. Quem está em Cristo Jesus é abençoado. Por quê? Porque essa linhagem de Adão, essa linhagem espiritual de Adão foi cortada. Até Adão, a gente leva toda a pressão de pecado, a gente leva toda a pressão daquilo que foi herdado desde Adão. Mas a partir de Jesus, você pode dizer isso comigo? A partir de Jesus, eu sou uma nova natureza, não sou mais maldito, sou abençoado. Então, tudo aquilo que eu recebi constituía minha velha natureza. Tudo aquilo que eu fiz, os meus pecados, minha autojustificação, falta de perdão, egocentrismo, tudo que desagrada a Deus e os seus efeitos sobre mim, que são os efeitos, às vezes, da vergonha, da culpa, da condenação, do medo, do orgulho.
Tudo isso constitui a minha velha natureza. Número 3, tudo aquilo que foi feito comigo, os efeitos dos pecados de outras pessoas que são cometidos comigo, abusos, mágoas, feridas de todo tipo que me causaram e afetaram a mim e ao todo tipo de pessoa que eu me tornei. Tudo isso constitui, presta atenção, a velha criatura, quem você era antes de Jesus. É por isso que Paulo, ele vai dizer aqui em Romanos capítulo 7, e ele vai falar do miserável homem que sou. Quando ele está falando aqui desse tipo de homem, ele está se comparando com o homem que ele era na lei. Preste atenção nisso, que isso aqui é importantíssimo. Paulo não está falando dele como nova criatura, de ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está falando, comparando a condição dele na lei antes de Cristo. Romanos capítulo 7, verso 22 e 24, então diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é muito interessante isso, porque Paulo está falando aqui, prisioneiro da lei do pecado. Nós vemos em Romanos capítulo 6, que o velho homem foi crucificado e que nós não somos mais escravos do pecado. Romanos capítulo 7, Paulo faz agora uma comparação dele sob a lei, e ele está dizendo, sob a lei, eu ainda era escravo do pecado, prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E é interessante essa expressão que Paulo está usando, o corpo da morte, porque quando uma pessoa, por exemplo, assassinava uma outra pessoa, essa pessoa que era acusada de assassinato, ela era julgada, condenada, e uma das práticas que era usada, ela tinha que carregar o corpo morto atrelado ao corpo dela. E aquele corpo em decomposição acabava influenciando o corpo dela. Então, era uma morte excruciante que aquele homem tinha. Não era uma morte rápida, era uma morte muito lenta. E ele tinha que ficar carregando aquilo. Paulo está comparando o antigo homem que queria fazer a lei de Deus, mas tinha que carregar aquele corpo morto com ele. Isso era pesado. E Paulo então se compara como um homem miserável. E a pergunta dele é: quem me livrará? E a resposta dele no verso 25 é: graças a Deus por Jesus, o nosso Senhor. Porque esse corpo mortal que Paulo está falando, quem me livrará desse corpo mortal, desse corpo, dessa morte? Jesus responde isso: quem é que vai te livrar? Eu vou te livrar. Jesus leva sobre si. Quando a palavra diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades, está falando que ele levou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Ele está levando esse corpo da morte que eu e você tínhamos que carregar e estávamos carregando pela vida inteira. Jesus Cristo leva isso sobre si, ele se acorrentou a isso, metaforicamente, podendo falar dessa maneira. Ele acorrenta aquele corpo e ele aguenta os pecados da humanidade sobre si. Ele nos liberta para sempre do nosso antigo eu. Você entende isso? Eu acho interessante a mãe de um amigo meu, que ela, depois que ela aceita Jesus, ela se refere a quem ela era no passado como uma terceira pessoa. A consciência que ela tem de quem ela é em Cristo. Não, porque quando ela fazia aquilo, quando ela respondia daquela maneira, quando ela praticava aquelas coisas que não agradavam a Deus, é sempre ela. A consciência que ela tem de que ela é uma nova pessoa, ela tem uma nova identidade, ligada agora a Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 10 e verso 11, diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que a gente está falando uma lição como essa, falando sobre o seu antigo eu? Para que você entenda que você precisa se considerar morto para o pecado e viva para Deus.
Então a gente precisa entender da onde a gente saiu, para que no próximo vídeo a gente possa entender um pouquinho mais para onde nós fomos transportados. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.